Olá, meu nome é Leandro Benites, eu sou gestor do consultório Benites Odontologia e eu queria gravar esse vídeo hoje para falar um pouco sobre medo de dentista. Por que tocando nesse assunto? Recentemente tivemos uma paciente que foi no consultório e ela relatou que tem pavor de dentista. Ela comentou conosco que ela tem receio, que ela tem medo, que ela odeia se sentir mal, ela fica em pânico toda vez que ela tem que ir num consultório odontológico. Eu continuei indagando ela para entender um pouco dos motivos que tem por trás do medo dela. E durante a nossa conversa fiz algumas pesquisas na internet também. E na verdade não precisa ser dentista ou ter esse medo para entender que dois dos grandes medos que essas pessoas têm é a dor durante o tratamento. Elas têm medo de sentir algum tipo de dor durante o tratamento odontológico, de serem maltratados. Muitas vezes essas pessoas nunca foram de fato no dentista e sentiram dor, mas já ouviram relatos de outras pessoas que sentiram isso e terminam criando naturalmente um certo pânico por passar no dentista. Outro medo que as pessoas têm, que faz inclusive com que elas não vão ao dentista, é gastar muito dinheiro. As pessoas elas têm receio de que de fato ir ao dentista seja associado diretamente a gastar muito. Então parece que se eu for ao dentista, não importa a minha situação, meu estado bucal, eu vou gastar uma fortuna. Então eu já nem vou porque eu não quero sentir dor e também não quero gastar muito com tratamentos odontológicos. Mas legal, antes de mais nada, a gente precisa entender o que causa essa dor e por que normalmente as pessoas falam que se gasta muito com consultórios odontológicos, que se gasta muito durante as consultas ou durante os tratamentos, tá? Vocês sabem o que é de fato uma cárie? Para vocês entenderem o que causa dor, a gente precisa primeiro entender o que é de fato a cárie. A cárie é uma doença bacteriana, tá? Ela é infecciosa e transmissível. Ela inicia com a presença de placas bacterianas, que são compostas de restos de alimentos e bactérias, e esses ácidos que são produzidos por essas placas bacterianas provocam a desmineralização do esmalte dental. Então eu separei para vocês uma imagem que tem, de forma bem simplificada, 3 passos da cárie. Aqui na primeira imagem da esquerda a gente tem a cárie recém-iniciando, que é quando as pessoas elas têm uma escovação ruim, a escova ela está muito velha, a pessoa ela escova de forma equivocada, não passa fio dental, ela volta do almoço muitas vezes na correria por alguma reunião ou por alguma coisa, ou simplesmente por achar que um dia ou dois sem escovar os dentes ao meio-dia, já que ela escova de manhã e escova à noite também, não vai ter um resultado muito ruim para ela. Então as pessoas elas terminam sendo um pouquinho desleixadas com a questão da higiene bucal, justamente por achar que isso a longo prazo não vai ter um resultado negativo. A gente pode até fazer uma analogia de quando a gente está comendo muita porcaria, muito doce, tomando muito refrigerante, a gente não engorda imediatamente, isso é um processo gradativo e que à medida que a gente vai comendo e a gente vai bebendo refrigerante e a gente se olha no espelho e parece não haver uma mudança drástica, com o passar do tempo alguma roupa para de servir na gente, a gente já começa a sentir que tem um quilinho a mais. E aí quando a gente vai se dar por conta, já nenhuma roupa serve, a gente já engordou absurdamente. Da mesma forma acontece com a cárie. A gente tem na imagem do meio um exemplo de que se a cárie ela não for diagnosticada, ela logo atinge a dentina do dente e aí a gente passa a ter uma certa sensibilidade. Então a gente já começa a ter um incômodo no dente justamente porque a cárie ela está se alastrando pelo nosso dente. Finalmente, na imagem da direita, vocês podem ver que se esse processo ele continua, se não for diagnosticado logo no começo, ou talvez numa segunda fase, quando a cárie atingiu ali a parte da dentina, se eu não parar, se eu não estopar esse processo, eu posso vir a deixar que a cárie ela atinja a polpa do dente, que é onde começa aquela dor de dente
que a maioria das pessoas relata. Aí aquela dor que a gente não deseja para ninguém, que a gente não quer, nem para os nossos inimigos. E aí eu posso ter um alastramento dessa cárie de forma que ela vai corroer todo o nosso dente e pode pode gerar abscessos, causar infecções. Aí vocês podem já ter visto em algum momento da vida de vocês pessoas com o rosto inchado por causa de algum dente que teve alguma infecção, alguma inflamação. Então isso vai se alastrando. Normalmente é neste terceiro ponto que as pessoas costumam procurar o dentista. Então, legal, meu dente já está doendo, eu vou procurar finalmente o dentista e aí eu já vou apavorado para o dentista porque, meu Deus do céu, vai doer e, meu Deus do céu, eu vou gastar uma fortuna. Agora, o que eu faço? A gente tem como primeiro passo, quando o paciente chega no consultório, o diagnóstico, que é o que a gente chama de avaliação, é o termo mais corriqueiro, onde o cirurgião dentista ele vai avaliar a situação do estado bucal do paciente, ele vai avaliar aquela queixa que o paciente tem de dor de dente, o que pode estar acontecendo, se é de fato uma cárie, se é alguma outra coisa que pode estar causando essa dor. Então ele detecta o problema, ele avalia os demais dentes para poder ver se tem alguma outra coisa que talvez o paciente ele foi por causa de uma dor de dente, mas pode ser que ele também tenha outras cáries ou também tenha alguns outros problemas que não geram dor agora, mas podem vir a gerar dor depois, ou alguns outros tipos de problema que precisam ser tratados porque podem talvez não gerar dor, mas sim problemas como perda óssea, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente quando falar da parte de implantes. Então, passou pela avaliação, ele vai sugerir alguns tipos de tratamento para esse dente que está com dor. Aí entra uma restauração, se possível, ou entra o famoso tratamento de canal, que é o tratamento endodôntico, onde o especialista ele vai abrir esse dente, remover toda a cárie, obturar o canal, fechar ele, a gente coloca um pino, uma coroa, faz uma restauração dependendo do estágio em que essa cárie estava, e aí o paciente continua com a vida normalmente como estava antes, tá? Um segundo ponto, se não dá para salvar esse dente, é que o cirurgião dentista ele pode recomendar uma extração do dente. Se o dente estiver perdido, condenado, ele vai fazer uma exo, que a gente chama, e ele vai sugerir a instalação de um implante, tá? Esse implante ele vai ser um pino de titânio que é colocado no osso, substituindo a raiz, vocês podem ver na imagem, e posteriormente a gente entra com uma coroa definitiva, que é a peça superior do dente, que é para deixar esteticamente bonito e o dente funcional. Ou no caso do paciente não querer tratar o canal ou não ser possível tratar o canal e ele não quer também a instalação de um implante, ele pode optar por uma prótese móvel, tá? Tudo isso que eu estou explicando para vocês, onde é que eu quero chegar? Quando a gente tem um déficit na escovação, a gente tem uma higiene bucal ruim, isso vai se converter com certeza em cáries, placas bacterianas e diversos problemas bucais. Se eu não vou com uma certa periodicidade ao dentista para prevenir esse tipo de coisa, para ele detectar já logo no começo a cárie ou qualquer outro tipo de problema que eu tenha, com certeza vocês vão gastar muito mais tempo num tratamento que pode ser um pouco mais invasivo, como é o caso de um tratamento de canal, ou como é o caso de um implante, e vocês vão gastar muito mais dinheiro porque com certeza esse tipo de tratamento, além de ser demorado, ele envolve outras coisas, equipamentos caríssimos, envolvem protéticos, então o custo ele termina sendo bem mais alto do que uma simples ida ao dentista para fazer uma avaliação e tratar fazendo uma restauração extremamente simples. Então vocês podem me dizer, não, então eu vou ficar sem dente, porque isso não tem problema, eu vou lá, extraio o dente, fico sem, resolver o problema, inclusive eu não vou ter mais cárie. Ficar sem o dente não é recomendável, porque isso acarreta com outros problemas que podem vir a ser muito mais sérios.
Um exemplo disso, vocês podem ver nessas imagens que eu separei para vocês, é que quando eu tenho a extração de um dente, vocês podem ver que nessa imagem aqui eu já não tinha os dois dentes laterais, eu fiquei só com esse molar e houve uma movimentação, o dente ele está deitando um pouco, se vocês repararem aqui embaixo, está tendo uma movimentação do dente, ele provavelmente vai ser perdido também, assim como este canino aqui. Então quando a gente extrai esse dente porque ele está com algum problema, eu vou deixar todo esse espaço aqui vazio. Além de uma perda óssea dessa região, como não tem mais o dente para os dentes superiores se apoiarem, esses dentes vão começar a extruir, eles vão começar a sair também. E com o tempo eu vou perder esses dois dentes de cima, aí eu vou começar de novo com uma perda óssea nessa região e vou começar a perder cada um dos dentes adjacentes. Então quanto mais tempo uma pessoa fica sem os dentes, uma maior perda óssea vai acontecendo nessas regiões e eu vou perdendo os dentes adjacentes. Aí eu pergunto, vocês acham que isso é uma solução ou vocês concordam comigo que se eu deixar a minha boca nessa situação, eu vou ter que obrigatoriamente terminar no dentista e gastar muito mais tempo, muito mais dinheiro do que nas situações que a gente tinha conversado anteriormente? Concordam, certo? Então qual que é a solução? A solução sempre vai ser a prevenção. Isso é até um ditado popular, não precisa ser muito gênio para concluir que prevenir é muito melhor do que remediar. A gente evitar de comer bastante porcaria pode até ser difícil, mas é muito mais fácil do que depois que a gente já ganhou bastante peso perder. E isso, quem está um pouquinho acima do peso, quem já esteve, vai concordar comigo. Da mesma forma acontece com a gente na saúde bucal. Prevenir, escovar certinho, perdendo os minutinhos passando o fio dental, é muito mais rápido, muito mais prático, muito mais barato do que eu ir no dentista com dor de dente e ter que fazer algum procedimento como tratamento de canal, como implante, colocar uma prótese móvel, qualquer outra coisa. Então a gente tem, começando em casa, uma escovação correta, passando fio dental. Se vocês não sabem como escovar corretamente ou se vocês não sabem como utilizar o fio dental, vocês sempre podem recorrer ao cirurgião dentista de vocês e perguntar, pedir para ele que ele explique. Tem muita gente que acha que escova corretamente os dentes, mas ele não escova. As pessoas podem estar escovando os dentes de forma muito forte, desgastando o dente de forma desnecessária. As pessoas podem estar escovando com a escova errada, podem estar escovando com uma frequência muito alta ou muito baixa e estar passando fio dental de uma forma completamente errada e não sabem. Acham que porque estão utilizando a escova de dentes ou uma pasta de dentes ou porque estão usando o fio dental, o problema já está resolvido. Então, se vocês têm dúvidas, procurem o cirurgião dentista de vocês, que ele vai explicar para vocês passo a passo e aí vocês já estão com meio caminho andado. Então a escovação correta, a utilização de fio dental, a prevenção em casa é o primeiro passo para qualquer coisa. O segundo passo é uma avaliação periódica e aqui que entra a mágica do processo. Muita gente acha que não tem tempo para passar no dentista de 6 em 6 meses, ou acha que passar no dentista de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos é o suficiente, porque afinal de contas ela escova os dentes todos os dias, ela passa fio dental com certa frequência, mas de fato quando vocês investem de 30 a 60 minutos a cada 6 meses, a gente está falando de no máximo 1 a 2 horas por ano, o que não significa nada. Se vocês tirarem a cada 6 meses da vida de vocês 30 minutos, e vocês podem aproveitar essa ida ao dentista para já levar a família inteira. Então vai pai, vai mãe, vai filho, vai avó, vai avô, vai o cachorrinho, vai o papagaio, leva todo mundo para o consultório odontológico a cada 6 meses, gasta de 30 a 60 minutos no máximo para fazer uma avaliação bem feita com o cirurgião dentista. Se estiver tudo ok, vai ganhar um parabéns do cirurgião dentista e vai sair tranquilamente sabendo que nos próximos 6 meses vocês estão livres. Se vocês tiverem qualquer pontinho de cárie, qualquer coisa que o cirurgião dentista detectar já logo no começo, muitas vezes ele vai remediar isso em alguns minutinhos no consultório.
Então vocês já podem, na própria avaliação, usando os minutinhos a mais, tratar do problema, volta para casa sem maiores complicações. Fez a avaliação da família inteira ali, passou no dentista, viu que está tudo certo. Ah, não está tudo certo, o dentista vai tratar do problema, vai explicar para vocês, olha, isso daqui pode ser porque você está escovando os dentes muito forte, está desgastando o dente, você está tendo uma retração na gengiva, provavelmente a oclusão não está correta, você precisa utilizar um aparelho ortodôntico para corrigir isso. Existe uma série de coisas que o cirurgião dentista pode falar durante a avaliação de vocês, que vai prevenir que vocês tenham que amanhã passar por um procedimento um pouco mais demorado e caro, tá? Então a avaliação ela termina sendo muito rápida e em muitas situações ela não tem custo ou o custo é baixíssimo para o paciente. Então é muito mais fácil vocês investirem esse tempo indo ao dentista para fazer a avaliação e provavelmente a prevenção do que depois passar no dentista e ter que gastar 2 horas ou mais fazendo um tratamento que pode demorar um pouco e pode submeter você a ter uma estética ruim durante determinado tempo, que é uma das coisas que a gente mais vê na área de implantodontia. São pacientes que vêm pra gente com autoestima baixíssima pelo fato de que estão sem um dente da frente, eu vou falar assim para ficar mais didático. A pessoa ela tá sem um ou mais dentes, ela não sorri direito, porque quando a pessoa sorri ela tem um espaço entre um dente e o outro na lateral. Então as pessoas elas terminam ficando com autoestima baixa e não sabem que isso a longo prazo pode causar outros diversos problemas que vão inevitavelmente levá-los ao consultório odontológico para gastar muito mais com determinados tratamentos. Então a conclusão é que se vocês forem regularmente ao dentista de 6 em 6 meses para fazer uma avaliação preventiva, se vocês tiverem uma escovação correta, se tiverem dúvidas, perguntarem para o cirurgião dentista de confiança de vocês de como fazer, vocês terão menos cáries, com certeza menos tratamentos invasivos, muito menos tempo gasto no consultório. Volto a falar que a gente está estimando numa média de 30 a 60 minutos a cada 6 meses. Não é nada o tempo de tomar um cafezinho na padaria e voltar para casa. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse videozinho, vocês podem acessar mais informações no nosso site www.benitezodontologia.com.br. Lá a gente compartilha direto com vocês diversas cartilhas sobre cuidados e saúde bucal. Existem cartilhas explicando cada tipo de procedimento, cada tipo de especialidade. Elas são gratuitas, vocês podem acessar e baixá-las lá no nosso site. A gente também tem o nosso perfil no Instagram, Benites Odontologia, onde a gente fica compartilhando o nosso dia a dia com pacientes e amigos que nos seguem. E temos também a página no Facebook da doutora Jamila Benites, que é responsável técnica do consultório. Lá, além do nosso dia a dia, além de informações sobre horários de atendimento, a gente está sempre aberto para receber críticas, feedbacks de pacientes, tirar dúvidas de pessoas interessadas ou com algum tipo de curiosidade sobre o nosso consultório, até mesmo informações sobre saúde e cuidados bucais mesmo. Então eu agradeço por vocês terem assistido esse videozinho e qualquer dúvida não deixem de entrar em contato conosco pelo e-mail contato@benitezodontologia.com.br. Um grande abraço e até logo!